Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer um vídeo aqui, um vídeo curto, a respeito de como estudar a Bíblia, né? Existem muitos métodos de estudo bíblico, muitos. Alguns são melhores do que outros, né, mais eficazes, mas segundo os antigos, o melhor método de estudo bíblico é esse que eu vou apresentar, tá certo? Para você ter ideia, né, os antigos, eles fizeram trabalhos muito mais extraordinários do que qualquer trabalho moderno. Na verdade, os trabalhos modernos, eles estão sobre os ombros dos antigos, né? Quem modernamente trabalha desenvolvendo instrumentos, auxílios, livros, escrevendo, todos eles estão fundamentados também nesses estudos dos homens antigos que fizeram trabalhos aí extraordinários. Então, os homens de antigamente, século da Reforma, ou século 17, 18, 19, né, foram homens que conseguiram, de forma extraordinária, né, nos entregar tanto estudos como auxílios que, vamos dizer, até hoje são os melhores que nós temos, né? Você pega, por exemplo, uma referência Strong, que cataloga todas as palavras do Novo e do Antigo Testamento, e enumera e traduz cada uma com as suas variações e tudo. Que trabalho extraordinário, né? Mas é um trabalho do século, há quase 2 séculos, né? Então, assim, os antigos, eles tinham um método de estudo que eles consideravam o melhor método, e é isso que eu quero apresentar, por eu achar também que seja o melhor método, né? Então, para exemplificar como é esse método, eu trouxe essa enciclopédia temática da Bíblia. Por quê? Porque esse método, ele tem a ver com o estudo temático, tá certo? Como é que isso ocorre? Então, assim, a primeira coisa que eu queria destacar antes de você fazer um estudo temático seria que você se esforçasse por fazer uma leitura bíblica completa, tá? De capa a capa da Bíblia, com esse direcionamento de conhecer o livro de forma panorâmica, tá certo? Então você deveria ler a Bíblia para conhecê-la de forma panorâmica, ela de capa a capa, tá? Vendo ali como se desenvolve, se desenrola, né, desde Gênesis a Apocalipse, tá certo? Depois você tem esse método de estudo temático, né, que lhe ajuda a entender certos assuntos bíblicos, certo? Como é que ele funciona, esse método temático? Esse método temático é o seguinte: ele pega temas das escrituras, tá? E ele traz ele leva para diversos versículos para que você possa entender esse tema, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu abri aleatoriamente, tá? Cristo, cabeça da igreja, tá? Então, quando você tem aqui Cristo, cabeça da igreja, você tem aqui diversas passagens bíblicas que lhe levam a esse tema, tá? E ainda ele afunila, né? Como predito como cabeça da igreja, nomeado por Deus como cabeça da igreja. Você vai lá em Efésios 1:2, declarado por ele mesmo como cabeça da igreja, Mateus 21:42, como seu corpo místico, ou seja, Efésios 4:12, 15, 5:23, né? Então, assim, ele é temático porque ele pega um tema e ele demonstra nas escrituras como esse tema que está afirmando é um tema afirmativo. Ó, Cristo é o cabeça da igreja, tá? Cristo é o mediador. Então você tem um outro tema, Cristo é o mediador. Então você tem vários versículos que afirmam esse Cristo como mediador, e ainda dentro desse Cristo como mediador existem subtemas, né? Em virtude da sua expiação, ele é o mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, você tem o tema, tá? E aí você tem todos os versos ali que lhe demonstram que essa afirmativa desse tema é correta,
inclusive com subtemas que, vamos dizer assim, especificam ainda mais o assunto. Por exemplo, vamos aqui para arrependimento. Ó. Arrependimento. Então, primeiro, o que é arrependimento? Ó? Se eu abrir Isaías 45, 2, Mateus 6, 19 a 21, Atos 14, 15, 2 Coríntios 5, 17, por aí vai. Todos esses versículos aqui, eles vão estar dizendo o que é arrependimento. Existe um princípio bíblico, e aí eu vou, porque eu acho que esse tipo de método de estudo ele é eficaz e é o melhor, tá? Por causa de um princípio bíblico que diz que as escrituras, elas interpretam a própria escritura, né? Então a escritura interpreta a escritura, ou seja, para eu extrair um conceito de alguma coisa nas escrituras, eu devo buscar em toda a escritura a respeito desse conceito. Existe um grande erro de quebra desse princípio, que é o seguinte: é você extrair doutrina de um versículo isolado. Isso é o maior perigo que você pode fazer, é extrair uma doutrina de um versículo isolado. Por quê? Porque a doutrina, ela deve ser algo que perpassa toda a escritura e é contrabalanceada por ela mesma, tá certo? Vou dar um exemplo simples. Quando Jesus fala que tudo que você pedir, lhe será dado e tal, tá certo? Aparentemente, fica a impressão de que basta eu orar por alguma coisa e eu vou receber, né? Então, se eu pego esse versículo e faço uma doutrina a partir desse versículo, tá certo? Eu vou estar cometendo um erro, tá? De fazer uma doutrina a partir de um versículo. O que é que eu tenho que fazer para poder construir uma doutrina a respeito de oração, de petição? Tá? Eu tenho que procurar em toda a Bíblia, tá? Orações de petição e o que falam a respeito de orações de petição, para que eu possa, a partir desse conjunto de versículos que eu achei, eu poder ver como é que eles se encaixam e me dão uma conclusão final, tá certo? De como funciona isso. Por exemplo, eu falei esse exemplo de quando Jesus fala isso, tá? Lá em 1 João, ele já vai botar um se, né? Então esse se, ele vai depender de se você está de acordo com a vontade de Deus, se você está sintonizado com o coração de Deus. Lá em Tiago também vai ter um se, tá certo? Então você, a partir do conjunto de versículos a respeito desse assunto, é que você consegue trazer uma doutrina correta do assunto. Por quê? Porque você pegou todos os versos, tá? E contrabalanceou um com o outro para saber realmente o que, no fim das contas, né, as escrituras falam a respeito desse tema, tá? Então, olha a palavra que eu usei, a respeito desse tema. Então, por que o estudo temático, para mim, e na opinião dos antigos também, é o melhor estudo bíblico que há? Porque aqui você está já com a faca e o queijo na mão para contrabalancear os conceitos, por exemplo, arrependimento. O que é arrependimento? Se eu pegasse, por exemplo, Mateus 6, 19 a 21, e a partir daqui eu conceituasse arrependimento, eu poderia estar cometendo um erro doutrinário, por não levar em consideração outros versos que falam sobre arrependimento, do que é arrependimento, tá? Para eu poder fazer o contrabalanceamento dos versículos e daí sair com a doutrina mais fundamentada, tá? Então, pode ser que um conceito aqui, ele faça vamos dizer assim, ele faça uma abrangência maior do que arrependimento, ou ele, na verdade, em vez de abranger, ele faz restringir algo a respeito do arrependimento. Então, se eu não buscar todas
as menções de arrependimento nas Escrituras para poder elaborar um conceito de arrependimento, eu posso estar caindo num equívoco gigantesco, que é fazer doutrina a partir de um verso só, ou de 2 versos só, tá? Quando eu chego numa enciclopédia temática como essa, e eu chego em arrependimento, se eu ler todos estes, tá? Todos estes versos que estão citados aqui, eu tenho muito maior capacidade de conceituar arrependimento do que verdadeiramente ele é, tá certo? Por quê? Porque aqui eu tenho uma diversidade de versículos, né, que vão completando, restringindo, ampliando o conceito de arrependimento, adicionando, né, elementos ao arrependimento de tal forma que depois que eu tiver todos eles, depois que eu listar todos eles, eu tenho condições de elaborar um conceito de arrependimento que seja completamente bíblico, tá? E fundamentado. Porque se eu por acaso tivesse conceituado arrependimento através de um versículo só, eu poderia cair em grande erro, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o que é arrependimento nesses versos aqui, né? Ele é ordenado a todos por Deus, então eu tenho esses versos aqui falando sobre isso. Ele é ordenado por Cristo, então tem Apocalipse e tal. Dado por Deus, né? Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, Cristo exaltado para oferecê-lo. Então aqui, ó, eu tenho todos os subtemas de arrependimento. Aqui eu tenho outro conjunto de subtemas que aparece. Devemos ser conduzidos a ele. Então, pela longanimidade de Deus, pela bondade de Deus, pelo castigo de Deus, pela tristeza segundo Deus. Depois, pregado, arrependimento, por Cristo, por João Batista. Então, olha só que riqueza de uma enciclopédia de tópicos como essa, onde eu consigo realmente extrair um conceito, uma doutrina fundamentado completamente nas Escrituras. E isso é a grande diferença, tá? Digamos assim, de uma teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Ela sistematiza, tá? Teologia sistemática sistematiza temas, né, das Escrituras. Só que a teologia sistemática, ela traz algo que é a intervenção, e aí eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, tá? Ela traz a intervenção histórica, né, da interpretação daquele tema pela igreja. Então você vai ter lá, na teologia sistemática, algo de filosofia, algo do desenvolvimento histórico da teologia, tá? Então você tem diversas intervenções. Aqui você não tem intervenção nenhuma, você tem apenas o texto bíblico e a intervenção é a sua no desenvolvimento do conceito depois de conhecer todos os textos. Entendeu? Na teologia sistemática, você vai ver que, de acordo com a tendência do escritor, ele vai colocar mais ênfase, né, nos textos em que fundamentam a doutrina de acordo com o que ele crê, né, e vai dar menos ênfase nos textos, ou até nem mostrar os textos da doutrina que ele discorda, digamos assim, certo? Então, vamos dizer assim, a teologia sistemática é algo excepcional, é uma coisa excelente, tá? Mas, quando você tem um conhecimento bíblico, como esse daqui, a respeito de temas, tá? Depois, quando você lê uma teologia sistemática, você já consegue perceber as tendências do autor, você já consegue perceber onde o autor não desenvolveu um tema, talvez porque ele seja de uma outra perspectiva, onde ele deu muita ênfase em um tema, quando você sabe que não é bem assim, né? E ele deu ênfase por causa da tendência teológica dele, tá certo? Então, isso aqui lhe ajuda, assim, em forma de método de estudo, de uma maneira que não sei nem explicar, assim, você realmente vai ter a capacidade de conhecimento bíblico para julgar certas coisas. E para julgar, que eu estou dizendo, não é condenar, tá? É só você perceber as tendências.
e buscar outras tendências para você ter outras perspectivas, ter uma visão abrangente da coisa e tal. Porque todo mundo, e isso os professores de teologia sistemática devem dizer, se não dizem, para mim é um equívoco, né? É que você deve ter lido a Bíblia algumas ou muitas vezes, tá? Para que você possa ler outros livros ou inclusive teologias sistemáticas, para que você possa julgar ali se às vezes a tendenciosidade do autor não está afetando o assunto de forma que o assunto não está sendo tratado de maneira correta, de forma que você está sendo conduzido para uma perspectiva quando na verdade existem outras perspectivas, tá certo? Então, quando você tem um conhecimento, né, que você pode conseguir através de uma enciclopédia temática como essa, você consegue julgar todas essas coisas. Você consegue julgar quando, por exemplo, um escritor fala a respeito de um assunto que ele tem muito mais a dizer, o assunto, né? Tem muito mais a dizer do que o autor está tratando. Então você diz, olha, tudo bem, esse autor está tirando uma conclusão a partir desse versículo, mas existem outros versos que constroem um conceito, tá? Que vai além do que ele está falando, ou mesmo que ele só falou até a metade do assunto, deixou a outra metade do lado de fora. Então, esse conceito aqui que ele trouxe é um pouco errôneo, até perigoso, né? Porque ele não abrangeu todos os versos bíblicos que tratam do assunto, e aí tirou conclusão a partir de um versículo 2 só, entendeu? 3 versículos, né? E aí quando você diz assim, mas eu tenho um banco de versículos que fala sobre esse assunto, e quando eu leio esse banco de versículos, ele não é tão simples, essa conclusão não é tão simples, essa conclusão não é tão, digamos assim, tão fácil como ele está tirando. Ele está deixando outros conceitos, outros versículos que moldam esse conceito lá de fora. Então não é bem assim, tá certo? Então é assim que uma enciclopédia temática te ajuda a ter um conhecimento bíblico. E veja, diferentemente da teologia sistemática, aqui você está chegando a conclusões a partir apenas de versos bíblicos. Não está entrando filosofia, não está entrando tendências do autor, não está entrando história da interpretação, tá certo? Está entrando apenas um conjunto de versículos bíblicos que juntos lhe dão uma clareza maior a respeito do assunto, tá certo? Então veja, por exemplo, arrependimento. Quantos itens você tem até arrependimento? Olha só. Quantos versículos você tem sobre arrependimento que você poderia ler e tirar a conclusão? Tá certo? Por exemplo, vamos botar em salvação. Tá? Vamos lá para o S. O-P-Q-R-S. Salvação. Olha só. Santidade, olha só. Santidade. Vamos lá. Salvação. Olha o conjunto de versículos que você tem sobre salvação, para você tirar conclusões bíblicas, puramente bíblicas, a respeito do significado dela, tá? É de Deus, é plano de Deus, é indicação de Deus, ó. Como é que Cristo entra na salvação? É seu capitão, é seu autor, e aqui estão os versículos, tá? Não é pelas obras, é pela graça, ó. Resulta em liberdade. Então você tem um conjunto de versículos, né? Descrita como salvação, é descrita como grande, gloriosa, comum a todos, de geração em geração, é completa, é eterna. Olha só, salvação em relação aos santos, né? Escolhidos para a salvação, indicados para obter salvação, são herdeiros da salvação. Olha só o tamanho e a quantidade de referências que você tem sobre salvação. Se você quer estudar sobre salvação, você pega uma enciclopédia dessa, tá? E eu estou deixando o link dela na descrição do vídeo, tá bom? E você tem um estudo completo a respeito da salvação, e então você consegue perceber melhor o significado dela.
Nós passamos aqui por santidade, né? Olha só também como você pode fazer um estudo sobre santidade. Vamos lá para temas cabeludos, né? Que são cheios de escolas, digamos, né? De perspectivas. Ó. Segunda vinda de Cristo. Pronto. Você quer discutir segunda vinda de Cristo e analisar cada uma das escolas, né? Futurista, preterista e tal, dispensacionalista, né? Então, você pega aqui, lê na Bíblia, só versículos bíblicos você vai ler, ó, sobre segunda vinda, e aí você pode perceber muito melhor como é que essas escolas trabalham, como é que foi o viés bíblico que elas trataram, entendeu? Elas deram um peso maior a certos versículos e a outros não, e aí a depender desse peso, se tem uma escola diferente, entendeu? Então, veja só como uma enciclopédia dessa, tá? Ela lhe ajuda. Vamos lá para Espírito Santo, o último tópico que eu vou falar para a gente terminar, tá bom? Espírito Santo, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui. Olha só, Espírito Consolador, ó. Espírito Santo como Consolador. Olha a quantidade de textos. Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Olha a quantidade de textos. Espírito Santo, o instrutor. Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, né? Espírito Santo é Deus. Então, você tem aqui uma, duas, três... Você tem praticamente aqui 3 páginas sobre o Espírito Santo com diversos versículos sobre ele. Quer entender sobre o Espírito Santo? Se utilizando única e exclusivamente da Bíblia, está aqui, tá certo? Ser cheio do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, então todas essas coisas estão aqui, tá certo? E aí você vai entender, quando você estuda dessa forma aqui, o homem, entender o homem, quando você estuda dessa forma aqui, onde você está habilitado a conhecer os temas que a Bíblia trata de forma abrangente, você conhece de forma abrangente porque estudou dessa forma, você tem a condição de perceber por que existem visões diferentes. Você vai dizer assim, eu sei por que existem essas duas visões, é porque na Bíblia existem versículos que dão a entender que é assim e versículos que dão a entender que é assim. Eu sei porque eu li todos esses versículos a respeito desse assunto. E eu sei que alguns dão a entender assim, outros não a entender assim. E por que se formam as escolas de perspectiva, digamos assim? Porque alguns deram maior peso aos versículos que falam dessa forma e outros deram maior peso aos versículos que falam dessa forma. E aí quando alguém dá maior peso a um lado ou ao outro, eles vão pegar os versículos que são contrários, aparentemente contrários, e vão tentar explicar que eles não são realmente contrários, mas que vão explicar o que é a sutileza daqueles versículos que fazem com que você possa entender de forma contrária. É assim que se formam perspectivas diferentes a respeito da salvação. Por exemplo, perde ou não perde a salvação, né? Então você vai ter versículos que vai dizer claramente que aqueles que eu escolhi jamais deixarei, assim como você vai perceber versículos que são advertências para que você tenha cuidado para não perder a salvação, como lá em Hebreus, por exemplo, 10, 26, um versículo tão forte, né? Então, assim, como é que existem as escolas que uns dizem que perde, outros dizem que não perde? É porque nas Escrituras existem bancos de versículos, conjunto de versículos que vão dar a entender uma coisa, conjunto de versículos que vão dar a entender outra, e aí, quando você dá ênfase, não, eu acho que esses aqui são mais claros, e aí eu tenho que explicar esses que parecem falar o contrário, por que eles existem. Eles, na verdade, não falam o contrário, é porque temos que interpretar dessa forma sutil e tal, né? Da mesma forma, o outro lado vai fazer isso. Mas você consegue, de forma centrada, né, perceber isso claramente. Por quê? Porque você conhece o assunto, você conhece de forma temática o assunto, você conhece os temas, tá, desse assunto nas Escrituras. Então, essa é a importância, né, e esse digamos assim, por que eu acho que esse método de estudo é o melhor método que existe, tá certo?
porque você estuda, às vezes, exaustivamente um termo ou uma doutrina, né? Você estuda exaustivamente um tema, né? E a partir desse estudo exaustivo você extrai, né, a essência desse tema. E aí você consegue discernir por que as pessoas brigam a respeito desse tema, por que existe discussão a respeito desse tema, por que existem escolas diferentes por causa desse tema, entendeu? Então, para mim, é o melhor estudo bíblico que existe, é esse estudo bíblico temático, tá? Como é que você avança ainda mais no estudo bíblico temático? É quando você, depois de conhecer o tema, depois de conhecer as suas várias, né, citações nas escrituras a respeito do tema, você vai agora olhar cada verso desse no seu contexto. Então agora você não conhece só o versículo, mas você conhece a história de onde aquele versículo está inserido. Ele está inserido dentro de quê? Ele está inserido dentro de uma grande exortação que Deus está dando ao povo de Israel. Ele existe dentro de um contexto de uma parábola. Ele existe dentro de um contexto onde Jesus está falando de hipocrisia. Então, quando você, a partir desses versos do banco temático, você consegue colocar o contexto onde ele está dentro de qual contexto? Aí você está enriquecendo ainda mais o seu estudo temático. Então, seria um segundo passo. O primeiro passo é você estudar todos os bancos de versículo, toda a cadeia de versículo desse tema, tá certo? Para você entender ele de forma abrangente e, de repente, já daí extrair a essência do conceito. Depois, isso aí já é vamos dizer assim, um estudo mais demorado. Gente, a gente sabe que nós, que somos cristãos, a Bíblia é para estudar a vida toda. Então, isso aqui não é pressa, isso aqui não é para fazer de um dia para a noite, tá? Isso aqui é um estudo sério, onde você vai chegar a conclusões que vão sedimentar ali na sua vida, no seu coração, inclusive para você poder conduzir outras pessoas ao estudo, pregar a palavra, né, evangelizar, todas essas coisas, né? Por exemplo, só um parênteses aqui. Se você está no anseio de evangelizar e não se acha capaz, pega os temas essenciais de evangelização, que é arrependimento, salvação, pecado, o homem, o que é o homem, né? Vida eterna, e estuda esses bancos temáticos que tem a ver com a evangelização, que tem a ver com o que você tem que dizer para as pessoas, que é arrepender-se. Por quê? Por causa do pecado, quem é Cristo, a salvação. Então, você já tem ali, vamos dizer assim, um conjunto de temas para estudar, para que você possa sair de forma firme, sem ter medo do que você está dizendo, né? Que seja bíblico, que seja doutrina correta, né? Então você estuda esses temas, você já tem a capacidade de evangelizar. Claro, nós não estamos aqui de jeito nenhum dispensando ou dizendo que é secundária a questão do Espírito Santo. Estamos sempre pressupondo que nós temos o Espírito Santo e que ele está nos iluminando nesse estudo e que ele nos capacita na evangelização, tá certo? Mas estou falando aqui sobre estudo bíblico, né? Estudo bíblico, tá? Então, é dessa forma. Então, o aprofundamento do estudo temático é, dentro de cada verso, você identificar o contexto. E aí é onde, vamos dizer assim, você está pegando uma pedra rara que está lapidando. No fim das contas, ela vai ser ali um diamante, tá certo? Diamante lapidado, como um cristal, né? É o que? Você pegar a cadeia temática, depois de estudá-la, você classificá-la dentro do seu contexto, para você saber, porque é aí onde você vai saber onde vai dar o peso maior, quando existem, né, versos que são contrários ou que lhe conduzem a perspectivas diferentes. Por quê? Porque, a depender do contexto, de repente, um verso desse ele não vai lhe servir para o conceito, porque o contexto é completamente outro, e aí você descobriu que esse verso, mesmo falando de arrependimento, digamos assim, né, ele está dentro de um contexto que
não cabe para o seu conceito, tá certo? E aí, de repente, era esse verso que estava parecendo contrário a outro, e aí esse verso ele perde força, porque você descobriu que o contexto dele tem a ver com outra coisa, e o outro está dentro de um contexto de realmente arrependimento. Então, é esse que você deve dar peso maior. Então, quando você coloca dentro do contexto, você começa a dar os pesos. E aí você tem o conceito mais refinado, tá certo? E como eu disse, isso é estudo para a vida toda. Se você quer fazer, por exemplo, para arrependimento, você pode fazer já dessa forma. Vai tomar um tempo seu e tal, mas o nosso estudo bíblico, como é pela vida toda, para a vida toda, então é dessa forma que nós fazemos. É dessa forma que nós fazemos um estudo temático profundo, né? Primeiro conhecendo os temas, lendo os textos a respeito dos temas, depois classificando cada texto no seu contexto para poder dar os pesos de como ele vai entrar no conceito final, né, da conclusão da doutrina que vai ser extraída desse conjunto de versículos. Entendeu? Então, coloquei o link dessa enciclopédia temática na descrição do vídeo, tá? Só para fins de curiosidade, eu tenho esse outro aqui, eu tenho mais uns dois, mas eu vou apresentar só esse aqui em português, esse aqui em inglês, né? Também uma enciclopédia ele chama Index, também é a mesma coisa, uma enciclopédia de temas, ó, destruição, ó, cidades, pessoas e tal. Então você tem aqui arrependimento, você tem salvação, você tem santidade, né? Nesse pequeno livro também, tá certo? Então é isso, gente. Esse vídeo se propõe a isso, a mostrar para vocês, na minha opinião, e não é só a minha opinião, essa opinião tem um peso, né, da maioria dos homens antigos, estudiosos da Bíblia, né, de qual é a melhor maneira de você estudar as Escrituras. É através de temas, tá? Através de temas, através de tópicos, né? E aqui uma ferramenta que vai ajudar grandemente, né, a estudar esses tópicos, tá certo? Um abraço a todos, Deus abençoe.